Gente, bom dia. Hoje a gente começa um novo ciclo de aulas na contabilidade. Esse seria basicamente o terceiro ciclo contábil no FNP. Nós tivemos um ciclo de contabilidade, mas naquele ciclo a gente não desenvolveu de forma assim estruturada, né, como básico, intermediário, avançado. Então, a gente começou do básico e acelerou até o avançado de maneira muito rápida, em 10 aulas, né? Então, agora a gente vai com calma, bem estruturado, vamos falar do básico, e a gente vai gastar um bom período falando da contabilidade básica, e a gente vai depois para o período, para a fase intermediária e para a fase avançada. No ciclo passado, nós tivemos dois ciclos, um contábil puro e simples, e tivemos um ciclo de análise de balanço. No ciclo de análise de balanço, a gente também foi do básico ao avançado, de maneira acelerada. Na palestra de domingo, por exemplo, foi abordado o aspecto do EVA, né? Nesse ciclo que a gente chamou de bandejão, remetendo à universidade, né? Ao processo universitário, nós falamos sobre o EVA, falamos sobre vários indicadores de maneira avançada também. Só que agora, sim, dentro do período básico, a gente vai falar um pouco também de análise de balanço, mas os indicadores básicos também, tá? Inicialmente, o que eu queria dizer, assim, que a gente tem um disclaimer, né, que nós somos o Finanças e Prática, e a gente está desde 2000, do final de 2000, com palestras e aulas de vários assuntos relacionados a finanças, tá? E o que eu queria dizer é o seguinte, essa aula será postada no YouTube. Se você abrir a sua câmera, significa que você concorda em que ela apareça, né, nos vídeos e durante as aulas, tá? Então, era esse o nosso disclaimer inicial. Bom, inicialmente eu vou me apresentar para vocês aqui, para quem não me conhece. O meu nome é Rubem. Tá dando para ver aí, tá, o que eu compartilhei, o slide aí direitinho, gente? Sim, está aparecendo. Beleza, tá. Então é o seguinte, a minha formação, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho especialização em Administração Financeira e Orçamento, em Auditoria, MBA em Marketing e fiz perícia contábil na PUC, mais recentemente, né? E fiz Direito do Trabalho também na Escola Paulista de Direito, e eu não concluí porque eu não fiz o TCC em Direito Empresarial e Direito Tributário, tá? Direito tributário, assim, eu não dei atenção devida porque eu resolvi, nesse meio tempo, que quando eu exercia a função de contador, eu era especializado na área tributária. Mas, assim, eu acho que eu cansei um pouquinho dessa área, e aí é o seguinte, eu estou mais envolvido com a área empresarial agora, tá? A minha experiência profissional, eu fui auditor externo por 5 anos, né? Comecei lá como pica-pau, como todo mundo comenta, e saí como quase gerente, né? E outra experiência que eu tenho é controladoria bancária, né? E perícia contábil, eu sou perito nas varas civil, nas varas trabalhistas, na vara empresarial. Então, eu faço análise dos contratos bancários, né? Que é muito comum na área civil. Na área trabalhista, eu faço, inclusive eu já dei até treinamento para magistrados e assessores lá, né, sobre liquidação de sentença trabalhista. E na vara empresarial eu atuo muito na apuração de haveres, né, de solução de sociedade, tá? O que eu acho importante dentro do Finanças e Prática é isso, né? A gente está sempre se preocupado em se adaptar às mudanças. Essa frase foi do Léo Megson. Interessante é que ele falou, muita gente imputa Darwin essa frase, mas ele, numa palestra, ele citando Darwin, ele falou, Darwin falou isso. Na verdade, Darwin não falou, foi ele que falou. Então, ele é o autor dessa frase, tá certo? E, assim, o nosso curso de contabilidade, o básico vai atuar, nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre a evolução histórica da contabilidade,
né, alguns conceitos básicos e definições importantes na contabilidade, os órgãos de fiscalização e controle. Nós vamos dar muita ênfase aos princípios contábeis. Os princípios contábeis, eles que norteiam basicamente a atuação do contador e a atuação da contabilidade, e ela trouxe um processo de padronização e de modernização na contabilidade. Vamos falar de livros e registros contábeis, tá certo? Veja bem, esse nosso curso está muito voltado para o pessoal que atua na área de finanças, tá? Então, assim, a gente vai pontuar, quando a gente falar de livros contábeis, nós vamos falar da legislação que trata sobre, que normatiza os livros contábeis, mas a gente não vai falar da forma aprofundada para um contador. Nós vamos falar pensando no pessoal de finanças, ok? E para quem tem contabilidade básica. Bom, e nós vamos falar sobre balanço patrimonial, né? Que é envolvendo ativo, as definições de ativo, passivo, patrimônio líquido, e como eles são demonstrados na contabilidade, tá? E nós vamos falar sobre a DRE, demonstração de resultado do exercício, a importância dele no processo no processo, né, financeiro, ok? Aí a gente vai falar sobre plano de contas, para que vocês tenham um conhecimento básico de plano de contas. Eu vou focar o plano de contas, o nosso estudo aqui, no plano de contas de banco, tá? Que é o famoso COSIF. Então, a gente vai falar do COSIF, mostrar como que é estruturado o plano de contas, de maneira que quando você olhar uma demonstração contábil, você entender as interações que existem nas contas, tá? Nós vamos falar sobre demonstração, que é uma demonstração contábil que é publicada, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, rapidamente, né? Não tem muito mistério. Nós vamos falar sobre demonstração do fluxo de caixa e demonstração das origens e aplicação de recursos. Ou seja, no passado, na Lei 6.404, era obrigatória a apresentação das origens e aplicação de recursos, que o foco era no capital circulante líquido. Agora, o foco se tornou no caixa, na evolução do caixa. Então, a gente vai mostrar a diferença e mostrar a construção de maneira mais detalhada, que não foi feito nas aulas passadas, como que é montado, né, qual a relevância dele, e qual o impacto assim, no entendimento do EBITDA, né, que às vezes eu falo muito mal do EBITDA aqui, mas basicamente no aspecto técnico. Então, vocês vão entender por que eu falo mal do EBITDA. Nós vamos falar sobre notas explicativas e parecer de auditores independentes e vamos falar um pouquinho de análise de balanço, ok? Então, dito isso, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que eu acrescentasse nessa ementa aí, que vocês acham que ficou faltando? Tem alguma coisa? Fale agora ou se cale para sempre, gente. Isso aí é o básico, tá? Depois, obviamente que no avançado, quando a gente falar, por exemplo, balanço no avançado, a gente vai tratar de aspectos assim, mais avançado, mas pensando já né, na formação do valuation e tal. Tudo isso a gente vai pensar em finanças, tá, gente? Vamos lá. Um pouco de história, tá? Como que a contabilidade surgiu? Na história, eu trago aqui alguns fatos bíblicos que é mais fácil da gente entender e compartilhar, porque a gente, em tese, é um país cristão e, em tese, a Bíblia é uma base de conhecimento normal. Tá? Não vou entrar no aspecto espiritual, não vou entrar nesse aspecto, mas eu vou tratar como que a Bíblia já mencionava alguns registros contábeis. Então, a gente começa lá em Gênesis, né, no primeiro capítulo da Bíblia, em que José estocou trigo e ele tinha dificuldade de anotar, tá certo? De tanta fartura. Então, o que isso nos indica? Nos indica que já havia escrituração de riqueza desde a antiguidade, ok? Não era ainda da forma com que a gente conhece, né? E eu vou mostrar para vocês entenderem bem a evolução desse processo.
Então, é o seguinte, ele anotava o que estava estocado e tinha tanta coisa estocada que já tinha dificuldade. Um outro versículo bíblico que eu chamo a atenção já é Jesus falando as parábolas dele. E aí é o seguinte, nós temos nesse capítulo de Lucas 16, versículos de 5 a 7, uma fraude contábil. Tá? E Jesus narra essa fraude contábil mostrando a esperteza da pessoa, mas mostrando que já havia registros também. Então, o administrador, o patrão desconfiou que ele estava dando cano, e ele estava realmente dando cano, e aí ele falou assim, puxa vida, se o meu senhor pegar, ele vai me demitir, eu não consigo mendigar, eu não consigo fazer nada disso, porque eu tenho vergonha, então eu vou dar um jeito aqui na contabilidade. Então começou a chamar os credores e falava assim, olha, o negócio é o seguinte, você deve 100, anota aqui que você deve 50 e fica por isso mesmo. Então aí ele começou a fazer isso, o que já demonstrava também que o registro, que as pessoas registravam não apenas os bens materiais, como também os direitos. Aqui a gente vê um registro de dívida, ou seja, eu como credor, eu tinha o registro de que fulano de tal me devia alguma coisa, tá certo? Em Mateus 18, 23, a gente tem um outro caso também de dívida, que é o credor que devia ao rei, vamos supor aí, 100 mil reais, o rei falou assim para ele, ó, o negócio é o seguinte, você vai vender todos os seus bens, você vai vender a sua mulher, seus filhos vão se tornar escravos e você fica quitado. Ele falou assim, não, me perdoa e tal, aí né, eu não posso fazer isso e tal, e o rei perdoa. Aí essa pessoa sai de casa, sai da presença do rei e encontra um devedor dele. Aí, que devia 1.000, por exemplo, mixaria. Aí ele põe esse cara na cadeia, né? Porque ele cara não consegue pegar, e o rei fala assim, pô, mas peraí, eu te perdoei 100, você não perdoou 1.000? Então, foi basicamente a história. Então, assim, os registros já eram coisas comuns, né? Mas a gente vai entender a diferença aqui. Em Jó 42, também tem o fato assim, que Jó ficou extremamente rico. Jó, para muitas pessoas, assim, foi contemporâneo de Moisés. Então, foi bem do início da narrativa bíblica, né, ou da história, e que ele se tornou rico. Então, veja bem, gente, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Toda vez que você tem na Bíblia, nós temos narrativa oral. Toda vez que você tem uma narrativa oral, até nos tempos modernos, o foco das pessoas é quanto que ela possui, tá certo? Então, veja bem, eu tenho o privilégio de ter funcionários mais ricos do que eu. Então, na semana retrasada, por exemplo, eu estava com um vendedor aqui meu e ele falou assim, Rubem, eu estou tendo um problema no inventário, porque eu tenho lá, numa cidade aqui do interior de Minas, 1.400 cabeças de boi e não sei o quê, narrativa oral. Então, ele chegou para mim e falou, Rubem, eu tenho tantas cabeças de boi. Então, aí eu tenho uma dimensão de riqueza. Então, ou seja, a riqueza dessa pessoa está dimensionada à quantidade de cabeças de boi. Então, o que a gente vê na narrativa bíblica também é uma narrativa oral, e essa narrativa oral, o foco de todas elas, quando você conversa com qualquer pessoa, ela vai dizer, olha, eu tenho uma empresa que tem uma carteira de tantos clientes, eu tenho uma empresa que tem tantas máquinas. Então, essa é a narrativa oral, e essa narrativa oral, ela, desde a antiguidade, ela sempre teve foco na posse material ou imaterial, ou né, como crédito e etc. Tá? Então, é o seguinte, no ano passado, um empresário chegou para querer fazer um valuation comigo, e ele falou assim, Rubem, o negócio é o seguinte, a minha empresa tem que ser muito bem avaliada, porque eu acabei de adquirir uma frota de 200 veículos
para modernizar. Aí eu falei, ó, que ótimo, então realmente, ok, narrativa oral. Mas aí ele chegou e falou assim, então me manda seu balanço. Aí quando ele me mandou o balanço, eu percebi um detalhe importante, que todos aqueles 200 veículos haviam sido financiados. Então, veja bem, eu tenho uma narrativa oral, eu tenho 200 veículos. Eu tenho uma narrativa contábil. Esses 200 veículos foram financiados, tá certo? Então é o seguinte, na narrativa contábil, eu tenho de um lado um ativo, um bem, e eu tenho do outro lado uma dívida, ok? Para que isso fosse possível, foi necessário que em 1424, um frei franciscano chamado Luca Pacioli apresentasse, muitos historiadores falam que não foi ele o autor, mas ele apresentou um livro em que ele narrava um sistema de partidas dobradas, que aí descolava a narrativa oral e a narrativa real, né? Porque as pessoas anotavam quantos que ela tinha, e essa narrativa passou a ser uma narrativa técnica em que um débito, um ativo corresponderia a um passivo ou uma redução de ativo, caso fosse o contrário, que seria o sistema de partidas dobradas. Aí você fala assim para mim, Rubem, o sistema de partidas dobradas, a contabilidade, ela é pouco representativa do ponto de vista do que a gente tem hoje, relevando a contabilidade a segundo plano. Na verdade, gente, na história, isso não condiz com a realidade. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida nenhuma, que o capitalismo hoje, ele é o que é graças à contabilidade. E eu trago para vocês aqui a prova. Em 1906, um cara chamado John Atkins Hobson, ele escreveu isso aí, tá? Então ele fala que 2 fatos foram fundamentais para o capitalismo moderno, tá? Eu estou com o livro aqui, eu posso dizer para vocês, posso ler para vocês esse trecho, que 2 nomes marcam os primeiros avanços para a contabilidade moderna. Leonardo Pisano. Quem que foi Leonardo Pisano? Foi aquele cara que fez aqueles números 0, 1, 1, 2, 3. Nossa, mãe. O nome desse cara está sempre aqui na minha mente. Hã? Fibonacci. Como é que é? Fibonacci. Isso. Então, por quê? O que o Fibonacci fez? Ele mudou o sistema, diríamos assim, métrico da época. Saiu dos números romanos, que era predominante, né? Porque Roma era que dominava o mundo, para os números arábicos e todo o desenvolvimento matemático. A partir disso, foi possível fazer projeções, dimensões, ou seja, se eu tenho um estoque de minério, por exemplo, eu já participei de inventário de minério que você sobe no topo de onde está o minério lá, faz a medição da área geométrica e faz o cálculo do estoque de minério, tá certo? Isso foi graças ao Fibonacci. Não sei se vocês já perceberam, para você ter os números lá, sempre a soma dos 2 anteriores. Então, começa com 0, 1, o terceiro seria 1 de novo, que é a soma de 1 mais 0, o quarto seria o 2, seria 1 mais 1 igual a 2, o quinto, 2 mais 1 igual a 3, assim sucessivamente até o infinito, né? Então, basicamente, foi isso. E ele cita o Luca Pacioli, que o sistema, o Luca Pacioli, a vantagem do Luca Pacioli na história é que ele, além de ter desenvolvido o sistema, ele sentou com os artesãos e desenvolveu
planos de contas, ele aprofundou um pouco, mas não foi só o sistema de débito e crédito, tá? Nós vamos explicar o que é o sistema de débito e crédito de maneira mais tranquila. Mas eu só estou querendo mostrar o seguinte, que graças ao débito e crédito desenvolvido pelo Luca Pacioli, eu consegui entender que aquela empresa de 200 veículos e 200 de dívida, ela tinha um patrimônio de zero, né? Porque antigamente se contava somente um lado da moeda, era a tradição oral, né? Como a gente hoje faz. Então, é o seguinte, John Atticus Hobson, ele influenciou, né, no entendimento do sistema capitalista Keynes, né, que mais tarde foi fundamental, né, em 1929, na reconstrução, né, do Estado americano. Então, basicamente, gente, a evolução histórica da contabilidade, ela tem dois pontos. Em 1202, com Fibonacci, e em 1464, com Luca Pacioli, tá? E graças a isso, graças a esses dois fatos, foi possível o capitalismo como a gente vê hoje, as relações comerciais como a gente vê hoje, tá certo? Então é isso. A 1494, tá, gente? Eu falei a data errada aqui. Então foi esse livro que ele publicou, que aí já no capítulo 6 ele já começa a falar sobre o método de partidas dobradas, tá? Bom, vamos lá. Continuando aqui, esse livro foi arrematado por 1.250.000 em 2019, né? Num leilão. E assim, a partir do século XIX, surgiram 3 escolas distintas. O que eu quero dizer para vocês dessas escolas, o importante é o seguinte, é a escola italiana, né? E a escola italiana, ela olha a empresa do ponto de vista do patrimônio, da análise do patrimônio, tá? Então é o seguinte, o que importa para a escola italiana, o que sempre importou, foram as mutações que ocorreram no patrimônio da empresa. E isso vale até hoje. Nós temos, por outro lado, a escola americana. Já a escola americana, ela é mais centrada no valor, tá? E a gente vai falar, a gente falou bastante sobre isso quando a gente falou em análise de balanço. O que é importante é o seguinte, gente, é que na tradição oral, que permeou por muito tempo, e até nos dias de hoje, de certa forma, o foco estava nos bens e direitos que a pessoa possui. Hoje em dia, a gente tenta explicar por que, se você tem 2 padarias, uma do lado da outra, uma em frente à outra numa rua, por que você atravessa para comprar na outra padaria e não compra na padaria, na calçada que você está? Aí o seguinte, a partir da escola americana, a gente começa a entender um negócio chamado valor e intangível, tá certo? Então é o seguinte, nós saímos então do processo de somente tem valor o que a pessoa possui, para tem valor o que a pessoa possui, mas também tem valor como eu sinto aquela empresa, como eu vejo aquela empresa, qual as minhas expectativas em relação àquela empresa. Então, ou seja, eu saio de muito tangível para um intangível, tá certo? Ou seja, é a evolução da contabilidade. E a contabilidade, ela, muito embora ela não apresente para você o porquê que você atravessou a rua, ela dá indícios para você. Esses indícios estão nas demonstrações contábeis, na estrutura e no que ela apresenta de números para você. Então, por exemplo, vamos supor, o mercado tem uma expectativa de lucro de 10% de uma determinada empresa. Então, aí a partir disso aí, você tem movimentos de valor,
Então, você começa a pensar valor a partir dessa sua expectativa. Se ela teve 3% de lucro, essa sua expectativa é frustrada. Então, você tem uma sensação de menor valor. Tá? Aí você vai falar assim, mas na contabilidade não apresenta isso. Realmente, a contabilidade não apresenta. Mas o fato contábil, o registro contábil e a apresentação da contabilidade movimenta a sua expectativa de valor. Tá? Então, é o seguinte, continuando aqui, no CRC, aqui na contabilidade, no Conselho de Contabilidade aqui de Minas Gerais, tem esse quadro onde ele apresenta, né, desde da escrita em papiro, em pedras, até a informática. Obviamente que a informática, naquele período, passando por Luca Pacioli aqui no meio. Por que a importância do Luca Pacioli também é porque é o seguinte, quem dominava, né, a riqueza também era a Igreja Católica. Então, na verdade, é um fato assim, que quem pediu para que ele fizesse isso foi o Papa, ok? Gente, até agora tudo bem? Algum ponto que vocês gostariam de mencionar sobre esse processo? Até agora eu só contei história, né, de como que ela começou até os nossos dias, né? Alguma coisa? Algum comentário? Vamos em frente. Então, vamos lá. O que é a contabilidade? A contabilidade, como já falava na escola italiana, é a ciência que estuda os fatos ocorridos no patrimônio da empresa, interpreta, classifica e registra, com o objetivo de apresentar informações para tomadas de decisão. Então, veja bem, a importância da contabilidade está exatamente na última frase, que é a tomada de decisão. A contabilidade, ela só tem valor no momento, e a gente vai abordar muito isso aí quando a gente falar sobre os princípios contábeis. Ela só tem valor enquanto instrumento para tomada de decisão. Para isso, o que ela faz? Ela interpreta. O que é interpretação? A interpretação é o seguinte, eu comprei um veículo, tá certo? Então é o seguinte, eu comprei esse veículo à vista ou a prazo. Então é o seguinte, a partir dessa minha interpretação, a compra do veículo, a necessidade de registrar o veículo, eu classifico o veículo. Bom, eu comprei esse veículo, então eu tenho um item do imobilizado. Eu comprei à vista, ok, então eu tive saída de recurso, então eu contabilizo de uma forma. Eu comprei a prazo? Não, então se eu comprei a prazo, eu tenho uma dívida. Então, eu vou assumir essa dívida. Então, esse é o processo de interpretação e classificação. Então, eu registro a partir do que eu interpreto, tá certo? Então, é o seguinte, com que objetivo? Apresentar os balanços, né, e as demonstrações contábeis para que alguém possa tomar uma decisão. Essa decisão é o quê? O empresário ele tem duas decisões, né, na vida. A decisão de investimento, ou seja, onde eu vou alocar os meus recursos, e a decisão de financiamento. Ou seja, eu preciso de fazer tal investimento. Eu tenho recurso? Não, então eu preciso investir. Qual que é o menor custo e tal? Então é o seguinte, essas decisões, elas são baseadas a partir de fatos contábeis, tá? Então, ou seja, a demonstração contábil, a gente vê muito no pessoal do FP&A falando sobre isso, pessoal de custo, tudo com base na contabilidade, tá? Bom, importante, gente, é que uma coisa básica, todos os fatos, eles têm que ser necessariamente passíveis de expressão monetária. Aí é o seguinte, eu tenho dois fatos distintos. Por exemplo, eu redigi uma ata de Assembleia Geral, tá? A redação da ata, o que foi falado na ata, não é passível de expressão monetária. Vocês concordam? Eu tive um fato empresarial importante, que pode ser um planejamento estratégico, qualquer fato empresarial, né? Que pode afetar o patrimônio, mas que naquele momento, naquela hora, naquela ocasião,
ele não tem expressão monetária, tá? Ó, o amor está no ar aí, Alexandre. Ele não tem expressão monetária. Não tendo expressão monetária, ele não é passível de registro contábil, ok? E mais para frente nós vamos falar de um outro fato que a gente não contabiliza no patrimônio, mas contabiliza em contas de compensação. Vamos falar sobre isso também, tá? E aí eu cito alguns exemplos, tá? Que são as compras, as vendas, os pagamentos, os recebimentos, previsões, etc. Tá? Se for passível de expressão monetária e se for passível de acontecer, né, eu tenho um fato contábil, ok? Vamos em frente. Bom, quem fiscaliza a contabilidade? O primeiro órgão que fiscaliza a contabilidade é o Conselho Federal de Contabilidade, tá? Através do Conselho, são as normas contábeis, elas são emanadas, né? Elas são determinadas e os contadores estão sujeitos ao que determina o Conselho. E como nós estamos sujeitos ao registro, tá? A profissão de contador, ela tem que estar registrada no órgão, e eu, por exemplo, sou registrado no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, tá? Que é a seccional, a regional do nosso conselho, tá? Isso tudo está com base no decreto 9.295 de 1946, tá? Eu tenho o IBRACON. O IBRACON, gente, é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, ele não é de fiscalização, ele é de normatização, ele é de treinamento, ele não tem poder de determinar qualquer punição ao auditor. Isso cabe ao Conselho Federal de Contabilidade. Mas ele é importante, porque, veja bem, um fato notório é que houve grande avanço da contabilidade a partir da atuação dos auditores independentes, ok? Então é o seguinte, e o IBRACON foi fundamental nisso, porque começou a exigir melhor qualificação, interagiu com normas internacionais, né? E aí é o seguinte, tem a importância do IBRACON. O que eu esqueci de dizer é o seguinte, a contabilidade, ela como a gente vê no Atticus aqui, ele no Robson, ele fala que a Inglaterra foi o centro do capitalismo. Como centro de capitalismo, foi necessário que desenvolver auditorias, fiscalização, controles externos das empresas, né? Porque havia necessidade de financiamentos, havia necessidade de acionistas e tal. Então, é o seguinte, a auditoria, como a gente conhece hoje, ela teve origem na Inglaterra. Antigamente, as principais empresas de auditoria, Pricewaterhouse e tal, todas elas, a maioria delas, das Big Eight, como era antigamente, a maioria era da Inglaterra, ok? Então, porque lá começou a auditoria externa, né? E no mercado financeiro a gente tem órgãos reguladores, mas os órgãos reguladores, gente, eles falam de planos de conta, eles falam, mas eles não falam da atuação da contabilidade, tá? Ou quando fala de maneira interativa com o Conselho Federal de Contabilidade, ok? Mas nunca para normatizar a contabilidade. Obviamente que o Banco Central, por exemplo, tem um plano de contas próprio. A CVM exige, por exemplo, das companhias abertas, a apresentação do DVA, né? As demais empresas não apresentam a demonstração de valor agregado, valor adicionado, né? Então, basicamente, gente, é isso. Então, nós partimos da tradição oral, do registro de fatos de forma rudimentar até o nosso sistema de hoje, em que as empresas deixam de ser, de certa forma, apresentadas de forma somente com números, mas a partir de expectativas e que a gente chama de intangível. A gente vai se tratar basicamente desses aspectos, né, quando a gente for esmiuçar cada um desses fatos. Bom, na nossa próxima aula,
a gente vai iniciar o que a gente chama de princípios contábeis, tá? Os princípios contábeis, eles são importantes porque eles padronizam a forma com que a contabilidade é apresentada, tá? Então, gente, basicamente o que eu tinha para hoje era falar esses fatos históricos, como começou a contabilidade, né? E a importância da contabilidade dentro do sistema capitalista, dentro do sistema que a gente vive. Eu não estou falando da importância especificamente da profissão contábil, mas da contabilidade em si como instrumento de tomada de decisão e instrumento de desenvolvimento da nossa das empresas e do sistema como a gente vê nos dias atuais, ok? Gente, alguma questão, alguma dúvida? O Ibracon seria basicamente uma Ancor, uma Ambima? Basicamente. No princípio, o Ibracon, ele congregava os auditores, né? Eu, por exemplo, eu corri para poder ser... Quando eu formei, eu corri para poder tirar meu diploma logo, né? Por exemplo, eu formei em dezembro, em fevereiro, no início de fevereiro, eu já estava me registrando no Conselho Federal, no Conselho Regional de Contabilidade, da pensão de juramento. Eu demorei, o processo meu de diploma foi super rápido, porque eu tinha pressa de querer ser associado ao Ibracon para que eu pudesse ser auditor independente, normal. Então é o seguinte, o Ibracon, ele tem uma importância, eu coloquei aqui junto com o CFC, pela importância histórica, tá? Elevou bastante o nível de conhecimento contábil, porque a contabilidade no Brasil deixou de ser uma contabilidade isolada do ponto de vista regional, mas começou a interagir com normas internacionais e que culminaram com o desenvolvimento e com a total integração hoje internacional da nossa contabilidade. Isso aí a gente deve ao Ibracon, ok? O ITG 1000, ele serve bem para pequenas e médias empresas, né? Que é a resolução para pequenas e médias empresas, né? Sim. Ela, assim, das normas, né, que a gente vê, que a gente vai falar sobre isso, né, mais para frente, porque assim, a gente deve tratar cada um dos CPCs isoladamente, né, assim, por exemplo, eu vou tratar de caixa, né, eu vou tratar, o meu foco aqui, por exemplo, o ITG, ele tem muito a ver com a atividade contábil, tá? O meu foco vai ser no entendimento de finanças, tá? Vai ser a contabilidade básica aqui, pensando. Então, assim, eu, por exemplo, eu não vou dar uma ênfase grande ao ITG, a esse ITG, né? Mas eu vou dar uma ênfase, por exemplo, ao CPC 00, ao CPC 01, que tem a ver, por exemplo, um fato que ocorreu recentemente, que foi de grande importância, foi que as empresas deveriam registrar, né, os seus contratos de aluguel e de leasing no imobilizado. E isso, em 2019, causou um reboliço muito grande, porque mudou a forma de apresentar. Então, você tinha, quando você faz análise de balanço, se você não considerasse esse efeito, a sua análise poderia ser distorcida, entendeu? Então, assim, nesse módulo aqui, eu vou falar com vocês, gente, aconteceu isso, tá? No módulo avançado, eu vou falar assim, olha, calcula-se dessa forma, entendeu? Basicamente isso, tá? Então, assim, provavelmente a gente tenha um ciclo de 8 a 10 aulas desse processo básico, tá? E eu vou frisar muito os princípios contábeis, porque sem os princípios contábeis, sem entendimento do princípio contábil, é aquela história. Você tem uma casa, tá? O alicerce dessa casa, do ponto de vista contábil, são os princípios de contabilidade. Se você não tem muito bem alicerçado isso, você tem uma casa sem fundamento, entendeu? Então, assim, por isso que na outra vez a gente não fez isso, mas dessa vez, né, a gente vai, deixa eu parar aqui
Gente, eu esqueci como é que funciona esse negócio. Ah, achei. Dessa vez, a gente vai trabalhar mais esses conceitos, entendeu? Ok? Ô, gente, alguma dúvida? Alguma questão? Quem não entende se você tem um amigo seu que não entende o que é débito e crédito, pode trazer para cá que a gente vai falar bastante sobre isso. Gente, esse negócio é sério. Uma vez eu fui dar um treinamento para uma advogada sobre débito e crédito, ela suava frio. Não sei por quê, entendeu? Suava frio aqui porque eu não conseguia entender, assim, né? Aquele negócio, aquele medo. Mas é isso, gente. Mais alguma outra questão? Não, Rubem, tudo ótimo. Tá, beleza. Como então, sempre, gente... você dando show, meu amigo. Foi ótimo. Obrigado. Tô curtindo. Tá. O livro do Robson que eu tenho é esse aqui, que eu comprei de uma coleção antiga. Né, dos Nossa, Jesus Maria José. Isso era da época que eu estudava, Rubem. Quando eu fiz economia, eu tinha essa coleção aí. Não, e você acredita que é o seguinte, eu tinha alguns livros dessa coleção. Aí, o ano passado, eu falei, você quer saber? Eu vou completar essa coleção, que tem alguns negócios interessantes para a gente ver. Né? E aí, é o seguinte, eu comprei. Por exemplo, e eu tenho usado, na aula de análise de balanço, quando a gente fala de valor, a gente fala de Mendel. Né? Hoje, por exemplo, desenvolvimento histórico do capitalismo, falamos de Hobson. Né? É interessante. Muito legal. Ô, gente, então tá. Muito obrigado. Participem dos nossos cursos, das nossas aulas, né? É importante para o crescimento. E é isso. Na quarta-feira que vem, às 7h30, estaremos aqui novamente falando para você sobre contabilidade básica. Tá bom, gente? Gente, bom trabalho. Obrigada, Rubem. Fiquem com Deus. Tá bom? Tudo de bom. E a gente se vê mais para frente. Um abraço, gente. Obrigadão, Rubem. Abraço. Bom trabalho e boa semana. Boa semana. Tudo de bom. Bom dia. Bom dia. Tem que parar de gravar aí, Rubem. Ok.